Você já se sentiu traído? Traído por aqueles que deveriam te proteger? Já sentiu o gosto amargo da injustiça? O frio de ser abandonado em um poço escuro de desespero? Existe uma dor que só quem foi vendido, descartado e esquecido conhece. Uma dor que te faz questionar tudo, até mesmo o amor de Deus e as promessas que Ele um dia te fez. A história que vamos contar hoje não é uma ficção. É a história real de um jovem sonhador, arrancado de sua casa, despido de sua dignidade e jogado em uma espiral de sofrimento que parecia não ter fim. É a história de José, encontrada no livro de Gênesis, uma história que começa com um presente colorido de um pai e termina em uma cova fria cavada pela inveja de seus próprios irmãos. Eles olharam para os sonhos dele e viram uma ameaça. Olharam para o favor que ele carregava e sentiram ódio. E em um momento, tudo foi tirado. A túnica colorida, símbolo do amor do pai, foi manchada de sangue. A voz que contava sonhos foi silenciada pelo medo. O filho amado se tornou um escravo, vendido por 20 moedas de prata. Preste muita atenção, porque a jornada de José espelha a jornada de muitos de nós. Aquele poço, aquela venda, aquela acusação injusta, são ecos das batalhas que enfrentamos hoje. Mas a pergunta que ecoa desde o Egito Antigo até o seu coração agora é: o que Deus faz quando tudo parece perdido? Fique comigo e vamos descobrir juntos. Imagine a cena. José não está mais em casa. O cheiro do rebanho de seu pai foi substituído pelo cheiro de poeira e desolação na caravana dos ismaelitas. Ele é levado para o Egito, uma terra estranha, com deuses estranhos e uma língua que ele não entende. Vendido como um objeto na casa de Potifar, um oficial de Faraó. Sozinho, completamente sozinho. Mesmo ali, a Bíblia diz que o Senhor era com José. Ele prosperou, ganhou confiança, se tornou administrador de tudo. Parecia que a virada estava começando. Mas o deserto de José tinha um novo vale, ainda mais profundo. A esposa de Potifar, com um coração perverso, tentou seduzi-lo. Diante da sua integridade e recusa, ela o acusou falsamente do crime que ela mesma queria cometer. Ninguém ouviu o lado dele. Ninguém acreditou no escravo hebreu. Sem julgamento, sem defesa, ele foi lançado na prisão. Um lugar de escuridão, esquecimento e desesperança. Pense nisso. Da casa do pai para o poço. Do poço para a escravidão. Da escravidão para uma falsa esperança e da esperança para a prisão. Onde estavam os sonhos agora? Onde estava Deus? Era o lugar do esquecimento total. Na prisão, ele interpretou o sonho do copeiro do rei que prometeu se lembrar dele. Mas a Bíblia é dolorosamente honesta. Porém, não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. 2 anos inteiros. Esquecido pelos homens e em seu coração, talvez a sensação de ter sido esquecido por Deus. Essa é a dor do silêncio. Por que Deus permite que o justo sofra? Por que os sonhos que Ele mesmo nos dá parecem se transformar em pesadelos? Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade. No fundo daquela prisão, José teve todo o tempo do mundo para pensar nisso. Ele poderia ter se tornado amargo. Poderia ter amaldiçoado seus irmãos, a esposa de Potifar, o copeiro ingrato e até mesmo a Deus. O sofrimento tem 2 portas de saída: a amargura ou a adoração. A amargura nos fecha em nós mesmos, nos torna vítimas eternas e envenena nossa alma. A adoração, mesmo em meio à dor, levanta nossos olhos para aquele que está no controle, mesmo que não entendamos o controle. José estava sendo forjado. O orgulho do jovem sonhador estava sendo quebrado. A dependência do favor de seu pai Jacó estava sendo substituída pela total dependência no favor do Pai Celestial. A prisão não era o fim de José, era sua universidade. O silêncio de Deus não era ausência, era tratamento. Cada dia na escuridão estava ensinando a ele algo que a luz do sol não poderia ensinar. Estava ensinando que o favor de Deus não depende de circunstâncias. Estava ensinando que a verdadeira liberdade não é estar fora de uma cela, mas ter o coração livre do ódio e da amargura. Mesmo dentro dela. Talvez você esteja nessa prisão agora, onde cada promessa parece uma piada e cada oração parece bater no teto e voltar. Saiba de uma coisa: Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima sua está sendo contada. Cada momento de dor está esculpindo em você um caráter que vai fazer suportar o peso da glória que Ele tem para te entregar.
Deus estava em silêncio, mas não estava parado. Enquanto José esperava, esquecido na prisão, Deus estava movendo as peças no tabuleiro do império mais poderoso da terra. Ele estava preparando o coração de Faraó. Ele deu a Faraó um sonho tão desturbador que nenhum de seus magos ou sábios conseguia decifrar. O caos no palácio era a resposta de Deus para a oração esquecida na prisão. Veja o detalhe. Deus não mandou um anjo para tirar José da cela. Ele usou a memória falha do copeiro. Foi só quando o Faraó estava desesperado que o copeiro se lembrou. Lembro-me hoje das minhas ofensas. Havia conosco um jovem hebreu. Deus usou a falha humana, a crise de uma nação, para criar o palco perfeito para a exaltação de José. Muitas vezes, pensamos que a resposta de Deus virá como um trombo, um terremoto, mas o agir de Deus é sutil, como um sussurro. Ele usa a crise financeira do seu chefe para te dar uma promoção. Ele usa o cancelamento de um voo para te colocar ao lado de alguém que vai mudar sua vida. Ele usa a porta que se fecha para te forçar a olhar para a janela que ele já abriu. O agir de Deus é como tecer um tapete. Enquanto estamos no processo, aqui embaixo, só vemos fios soltos, nós, uma bagunça de cores sem sentido. Mas lá de cima, do ponto de vista dele, uma obra de arte está sendo formada. Não despreze os fios soltos da sua vida. Deus está tecendo. Séculos depois de José, o apóstolo Paulo, um homem que também conheceu prisões, naufrágios e traições, escreveria uma das promessas mais poderosas de toda a Bíblia. Em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, ele diz, inspirado por Deus: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Note bem, ele não diz que todas as coisas são boas. A traição não é boa. A falsa acusação não é boa. A prisão não é boa. Mas ele diz que Deus é um mestre em pegar as coisas ruins, as coisas quebradas, as coisas injustas e fazer com que elas trabalhem juntos, cooperem para um bem maior na vida daqueles que o amam. Essa palavra é um pilar para a nossa fé. Ela nos garante que nada em nossa vida é em vão. Nenhum erro, nenhuma dor, nenhuma perda está fora do alcance soberano de Deus para transformar maldição em bênção. Como essa promessa se aplica a você hoje? Talvez você tenha sido demitido injustamente. Essa dor pode ser a toela que Deus usará para te impulsionar a abrir seu próprio negócio, algo que você nunca teria coragem de fazer. Todas as coisas cooperam para o bem. Talvez você esteja enfrentando um fim de um relacionamento que te quebrou por dentro. Essa ferida nas mãos de Deus pode te ensinar a se amar, a depender dele e te preparar para um amor verdadeiro e saudável no futuro. Todas as coisas cooperam para o bem. Talvez você recebeu um diagnóstico médico assustador. Esse medo pode ser um instrumento que Deus usará para restaurar seus relacionamentos familiares, para te ensinar a valorizar cada dia e para aprofundar sua fé de uma maneira que a saúde plena jamais conseguiria. Todas as coisas cooperam para o bem. A aplicação prática é esta: mude a sua pergunta. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, comece a perguntar com fé: Deus, como o Senhor vai usar isso para o meu bem e para a sua glória? Essa mudança de perspectiva te tira do banco da vítima e te coloca no centro de a vontade de um Deus que não perde batalhas. A verdadeira virada na vida de José não foi quando ele saiu da prisão. Foi no momento em que ele se apresentou diante de Faraó. Trazido às pressas, barbeado, com roupas novas, todo o futuro do Egito e o seu próprio futuro dependiam da sua habilidade. Mas ouça o que ele diz. Faraó fala: "Ouvi dizer que você interpreta sonhos." A resposta de José revela transformação em sua alma. O José mais jovem talvez dissesse: "Sim, eu sou melhor." Mas o José forjado na prisão respondeu: "Isso não está em mim." Deus dará a Faraó uma resposta de paz. Ele transferiu toda a glória. Ele entendeu que a sua habilidade não era dele, era um dom de Deus para um propósito. Nesse momento, José estava pronto para governar. Porque quem aprende a ser fiel no pouco e a dar a glória a Deus no secreto, está pronto para ser honrado em público. A sua transformação começa não quando as circunstâncias mudam, mas quando a sua resposta a Deus muda. Agora, quero falar diretamente com você. Você que se identificou com o poço, com a traição, com a prisão do esquecimento. Você que chora em silêncio, achando que ninguém vê. Eu quero que você saiba: Deus vê. O mesmo Deus que estava com José na cisterna está com você no seu quarto. Ele ouve o seu clamor.
Ele não se esqueceu das promessas que te fez. O seu processo não é um sinal de rejeição, é um sinal de preparação. Ele está te fortalecendo para que você possa carregar o peso da bênção que está a caminho. Não desista, não se entregue à amargura. Seu valor não é definido pela opinião de quem te traiu. Seu futuro não é definido pela porta que se fechou. Sua identidade não está na sua dor. Está no amor de um pai que te escolheu. Respire fundo. O ar que você respira é um presente, um sinal de que ele ainda tem um plano. A dor vai passar, a noite vai acabar, e a sua manhã de alegria vai chegar. Diante de tudo isso, a fé nos chama a uma ação. A primeira ação é crer. Crer que Deus é bom, mesmo quando a vida não é. Crer que o plano dele é maior que a sua dor. Crer que Romanos 8:28 é uma verdade para a sua vida. A segunda ação é a obediência que nasce da fé. Obedecer significa perdoar. Talvez a sua maior prisão não seja uma circunstância externa, mas a falta de perdão no seu coração. Liberar perdão não é dizer que o que fizeram foi certo, é se libertar do peso de carregar o ofensor nas suas costas. É entregar o caso ao juiz justo e seguir em frente, livre. Obedeça hoje. Faça uma oração. Entregue essa pessoa, essa situação, nas mãos de Deus. Pare de tentar entender tudo e comece a confiar naquele que sabe de tudo. A obediência libera o poder de Deus para agir. Assim como José, escolha a integridade em vez da vingança. A fé em vez do medo. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida agora que toda cova de inveja se transforme em um pódio de honra. Que toda corrente de falsa acusação seja quebrada. Que toda porta de prisão que te mantém cativo seja arrebentada pelo poder de Deus. Eu declaro que o esquecimento dos homens se transforma na lembrança de Deus ao seu favor. Eu profetizo que os sonhos que o inimigo tentou roubar e enterrar ressuscitem com força e se cumpram no tempo determinado pelo Senhor. Que o espírito de amargura e de vítima dê lugar a um espírito de poder, de amor e de moderação. Receba, pela fé, uma unção de José, uma unção para administrar crises, para interpretar o que ninguém entende e para governar nos lugares para os quais Deus te chamou. O seu deserto está chegando ao fim. Prepare-se para a sua virada. O faraó da sua história vai te chamar em nome de Jesus. A história de José culmina em um dos momentos mais emocionantes da Bíblia. Anos depois, diante de seus irmãos que o traíram, agora curvados diante dele sem o reconhecê-lo, ele não se vinga. Ele chora. E ele revela a chave de tudo, a frase que resume sua jornada e a nossa. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essa é a mensagem final. O mal que te fizeram não terá a última palavra. O bem de Deus, o propósito de Deus, a redenção de Deus terá a palavra final sobre a sua vida. A sua dor tem um propósito. Não desista, pois a sua volta por cima será o testemunho que vai curar e inspirar muitas outras pessoas. Deus transforma a tragédia em triunfo. Se esta mensagem tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, não aguarde só para você. Siga o nosso perfil para receber mais conteúdos como este. E o mais importante, compartilhe este vídeo. Você não sabe quem, neste exato momento, está no fundo do poço e precisa ouvir que Deus pode transformar o seu mal em bem. Seja um canal de esperança.